Bom dia pessoal, eu sou o Eris. Eu gravei esse vídeo para explicar para vocês como é que funciona a função SI, para aquele aluno que está com dificuldade ou vai estudar para avaliação e precisa entender melhor como é que ela funciona, então se sentir mais seguro para usar essa função. Então eu gravei aqui esse vídeo para poder explicar direitinho para vocês, né? Então como é que funciona a questão da função SI? Eu coloquei essa imagem aqui para explicar para vocês mais detalhadamente no meio da aula. Então, a função SI, ela é uma função condicional. Existem várias funções condicionais, ela é uma das que a gente usa bastante. E o que acontece? A gente coloca uma condição. Se ela for respeitada, ele me retorna o que eu colocar no valor verdadeiro. Se ela não for respeitada, ela me retorna o que eu colocar no valor falso, né? A estrutura da função SI, a estrutura básica, ela é igual a todas as outras funções. Ela tem igual o nome e entre parênteses os valores que ela trabalha. Então toda função é assim: soma, média, máximo, mínimo, PROC-V, né? Todas as funções elas têm essa estrutura, igual o nome e entre parênteses os valores que ela vai trabalhar. No caso da SI, como eu falei, ela é dividida em três partes. A primeira parte é a condição, a segunda parte é o verdadeiro e a terceira parte é o falso. Lembrando que eu não posso esquecer de botar o ponto e vírgula no final de cada parte. Então, condição, ponto e vírgula. Porque aí o Excel vai entender que eu terminei essa parte da fórmula e estou indo para a segunda parte. Então, terminei o verdadeiro, ponto e vírgula. O falso eu não preciso do ponto e vírgula, porque ele é a última parte da estrutura da fórmula. Então, só fechar o parêntese, certo? Então é o seguinte, como é que funciona aqui? Eu trouxe essa planilha aqui para explicar para vocês, né, de uma forma bem simples, como é que ela funciona. Então aqui é a comissão da empresa Eris, né? Um dia o Eris vai ser dono de uma multinacional e ele vai ter seus funcionários e ele vai pagar comissões por venda dos funcionários e assim eles vão vender bastante e o Eris vai ficar muito rico e com a venda dos funcionários vai ficar mais rico. E aí, como é que funciona ela nesse caso? Eu tenho as vendas aqui e os funcionários com seus nomes lindos e maravilhosos, né? E tem uma legenda. Nessa legenda explica o seguinte: se a pessoa vender até R$ 200, ela ganha 5% de comissão. E se ela vendeu acima de 200, ela ganha 10% de comissão. Então, se a pessoa vender mais, ela ganha mais, né? Então, o que a gente vai fazer nessa coluna aqui é fazer com que o Excel retorne de forma automática para a gente qual vai ser a porcentagem da comissão que ele vai estar ganhando, né? Então, dependendo da comissão que ele vai ganhar aqui, né, ele vai receber um valor maior. Então, eu vou dizer isso para o Excel, né, fazer com que o Excel me diga isso, seguir nessa legenda. Então, como é que funciona nesse caso? Eu tenho aqui, eu costumo usar o primeiro para não ficar muito confuso, fica mais simples de explicar. A primeira linha, mas se você quiser fazer a condição seguindo a segunda linha, para quem entende, acha que é mais fácil, sem problema. Então, na primeira linha é o seguinte: para a pessoa ganhar 5% de comissão, ela tem que vender até R$ 200. Então, se ela vendeu até R$ 200, ela ganha 5% de comissão. Então, esse aqui é a minha condição. Se ela for respeitada, ele me retorna isso como verdadeiro. E se ela não for respeitada, ele me retorna isso como valor falso, certo? Então, condição, vender até 200. Respeitou? Beleza, vendeu até 200, ok. Recebe 5. Não vendeu até 200 é porque a pessoa vendeu acima de 200. Então, ela vai ganhar 10% de comissão, porque acima de 200 é 10% de comissão, certo? Então, condição, valor verdadeiro e o meu valor falso. Vamos ver como é que ela funcionaria na prática mesmo, digitando a fórmula em si. Eu vou seguir essa estrutura que está aqui, que foi que eu coloquei para vocês. Igualzinho tá lá, igual se e abre parênteses. Quando você abre o parênteses, o Excel já entende que você vai fazer a função se. Então ele te mostra aqui embaixo a estrutura da fórmula. Se em algum momento você esquecer, tá aqui ela, ó. Só lembrar o comecinho. E tá um pouquinho diferente do que eu separei aqui. O teste lógico aqui é a minha condição, o valor verdadeiro e o valor falso. Assim eu acho que é mais fácil de explicar, mas
tem o Excel aqui, né? Ele te dá para você essa estrutura, te dá a estrutura e fica mais simples. Então vamos ver aí, igual se abre parênteses. Então qual foi a minha condição, né? Que eu separei aqui na legenda. Se a pessoa vendeu até 200, ela ganha 5%. Então minha condição é vender até 200. Para a pessoa vender até 200, ela tem que vender, o valor de venda dela tem que ser abaixo ou igual a 200. Então tem que ser menor ou igual a 200. Qual é a minha venda aqui nessa planilha toda? Minha venda é os 50 reais, né? Foi que o marginal do vendeu, foi 50 reais. Então clica aqui nos 50, né? Lembrando que eu sempre tenho que clicar, porque ele vai me dizer qual é o nome da célula. Aqui é o B5, então eu vou checar se o meu B5 ele é menor ou ele é igual a 200. Essa é a minha condição, checar se o B5 é menor ou igual a 200. Se ele for menor ou igual a 200, é porque ele é até 200. Né? E aí, se isso for respeitado, ele vai me retornar o valor verdadeiro. Então, para poder dizer para o Excel que eu terminei a condição, que eu terminei esse teste lógico, eu tenho que botar o ponto e vírgula. Vou botar aqui, ó, condição, ponto e vírgula, certo? Agora eu estou no verdadeiro. E o legal é que quando você bota o ponto e vírgula, o Excel deixa o verdadeiro negrito. Então estava negrito teste lógico, ponto e vírgula, ficou negrito verdadeiro. Então ele entende que você está no verdadeiro agora. Então se você está perdido em que parte você está da função, o Excel te dá essa ajuda aí, te dá essa força. Então estou no valor verdadeiro. Então se essa condição for respeitada, se o B5 for menor ou for igual a 200, ele vai ser até 200. Então se ele é até 200, ele tem que receber 5% de comissão. Então, aqui seria meus 5%, certo? Então, ficaria mais ou menos assim. Se isso for respeitado, ele me retorna 5%. Terminei o verdadeiro. Então, para dizer para o Excel que eu terminei, eu tenho que botar o ponto e vírgula, como está aqui, ó, ponto e vírgula, certo? Para ele poder entender que eu terminei o ponto e vírgula. Agora, o falso está em negrito aqui, porque eu estou na parte do falso. Então a parte do falso é o seguinte, ele vai me retornar aqui, né, se a condição não for respeitada. Então se o B5 é menor ou igual a 200, ele retorna os 5%. Mas se ele não for, ele vai me retornar os 10%. Porque se ele não é menor e ele nem é igual a 200, é porque ele é acima de 200, ele é maior do que 200. Então acima e maior do que 200, ó, ele tem que receber 10% de comissão. Então terminei o meu falso e aí eu fecho o parênteses. Então ficaria assim, se a condição do B5 ser menor ou igual a 200, essa parte aqui é minha condição, ele vai me retornar o que eu botar aqui, que é o verdadeiro. E se a condição não for respeitada, o B5 não for menor e nem igual a 200, ele me retorna o que eu botar aqui, que é a parte do falso, certo? Então aí eu dou Enter e ele diz que o Marginaldo vai receber 5% de comissão, porque ele vendeu só 50 reais, ele não é um vendedor muito bom, né? E aí tá de acordo, então a venda dele tá até 200, tá 50, né? E aí eu posso clicar no quadradinho, lembrando que eu tenho que clicar no valor que já está pronto, e clico no quadradinho e copia para o restante. Então aí quem foi que vendeu bastante foi a Mascletiana e o Jupenildo, né? Todos dois aí estão, ó, respeitando a condição de ser acima de 200, certo? Então aqui o Cladivanizeudo, até difícil de falar esse nome, eu devia ter feito um nome mais simples. 155, então aqui ó, ainda está nos 5%, certo? Então é assim que funciona a questão da função si. Então você pode ver esse vídeo várias vezes aí para você tentar entender como é que ela funciona, certo? E conseguir aplicar ele nas suas planilhas. O restante dessa planilha, como é que funciona? Então eu descobri agora quanto é que a pessoa vai receber de comissão, certo? Da venda dela. Então eu tenho que descobrir quanto é que ele vai receber em dinheiro, certo? Então quanto é que ele vai receber em dinheiro? Por exemplo, se a pessoa vendeu 50 reais, ela vai receber quanto em dinheiro? Quanto é que é essa comissão? Quanto é 5%?
Se a pessoa vendeu 50 reais e ela vai receber 5% de comissão, quanto é que é esse 5% em dinheiro, certo? Então é isso que eu tenho que dizer para o Excel, quanto é que é essas porcentagens em dinheiro, certo? Então vamos lá, de forma bem rápida, você vai só multiplicar. Para você descobrir quanto é que é 5% de 50, você multiplica 50 vezes 5%. Né? Isso funciona até na calculadora, como eu mostrei para vocês. Então, ó, 50 vezes 5% é igual a quanto? 2,5, certo? Então, vamos lá ver quanto é que seria isso aqui. Bem simples. Toda fórmula de função começa com igual, certo? Quando eu coloco igual, o Excel entende que vai vir uma fórmula ou uma função. E aí, você clica no 50, você não vai digitar 50, você vai clicar no 50, e aí você vai multiplicar, clica no símbolo de multiplicação lá no teclado, e depois clica no 5%. Ó, então ele está dizendo que o 50 é o B5 e o 5% é o C5. Então ele está multiplicando B5 vezes C5, né? Então está fazendo a multiplicação disso vezes isso e eu dou Enter. Ele diz que é 2,50. Então a pessoa vai receber 2,50, certo? E aí eu copio para os outros. Pronto, então é isso aí que ele vai receber de comissão, certo? O pagamento vai depender do salário da pessoa. Então eu acho que eu não coloquei o salário da pessoa aqui, certo? Mas no caso seria o salário dela mais esse valor aqui de comissão que ela vai estar recebendo, certo? Então isso aqui nem faz sentido, essa parte do pagamento está aqui, eu vou excluir e acabei de excluir, certo? Pronto, então é isso aí a função SIG.